Vamos lá, vamos falar de crise? Mais um pouco de crise. Eu sei que, de alguma forma, você deve estar cansado de falar sobre crise, mas, ao mesmo tempo, é importante falar sobre esse momento que nós estamos passando numa perspectiva bíblica. Porque perspectiva política, perspectiva social, várias perspectivas nós já temos visto, e eu não sei quanto a você, a gente já chegou a um tempo que nós estamos até enjoados delas. Porque, aparentemente, se as coisas forem melhorar, isso vai demorar um pouco. As últimas perspectivas dão conta, isso para trazer um pouco de esperança ao nosso coração, de que é bem possível que o nosso país, se ele começar a dar uma guinada e melhorar um pouco, as coisas vão ficar razoavelmente bem mesmo, lá por 2017, segundo alguns prognósticos mais otimistas. Já tem gente dizendo que até 2018 não dá para esperar nada bom. Eu vi há mais ou menos 2 semanas um cara dizendo na televisão que se ele tivesse que apostar numa melhora econômica em nosso país, tendo em vista os acontecimentos não apenas aqui, mas em todo o mundo, ele apostaria que nós estaríamos num nível que o nosso país estava há alguns anos, lá por 2021, 2022, e por aí vai. Agora, se você fica assistindo isso, a tendência de você entrar em depressão, desespero, raiva, angústia, mágoa e todo e qualquer tipo de sentimento danoso é muito grande. É por isso que nós somos ensinados como cristãos a, primeiro, não ter uma vida alienada. É claro que o cristão não pode ficar alheio de tudo o que está acontecendo. Não é isso o que se espera de um cristão. Ao mesmo tempo que o cristão não pode olhar para toda e qualquer circunstância com um olhar totalmente pessimista. Porque cristãos, quando olham para a Bíblia, são ensinados a ter um olhar esperançoso a despeito de qualquer circunstância. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos nos esquecer. Nós temos a obrigação como cristãos de ter a visão da crise e de qualquer acontecimento, ter a visão e buscar a visão de Deus. O que Deus está fazendo? O que Deus quer com tudo isso? O que Deus está produzindo em nosso coração? Quais são as transformações que não a crise está fazendo em nós? Quais são as transformações que Deus está fazendo em nós e quais são as transformações que Ele está usando a crise para que isso aconteça? Assim, nós falamos um pouco sobre o nosso país, problemas no nosso país, falamos um pouco sobre crise nas primeiras 2 mensagens, mas agora nós vamos falar sobre algo e tentar fugir de um clichê muito complicado a respeito disso, mas nós vamos falar sobre a oportunidade que a crise pode nos dar. Não aquela oportunidade clichê de, olha, porque na crise você vai descobrir a força que está dentro de você, você vai buscar energia em algo que está dentro de você e que você não sabia que existia, mas que a crise fez emergir, porque, na verdade, isso é apenas conversa para tentar buscar autoajuda autoajuda em nós mesmos é ótimo, né? Mas buscar uma autoajuda e conhecendo a nossa vida, nós sabemos que nós não somos capazes de ajudar simplesmente ninguém com a força que vem de nós mesmos, porque nós não somos tão fortes quanto imaginamos, quanto queremos. A nossa força, segundo a Bíblia, sempre esteve, está e estará em Deus. É nele que nós temos que procurar força, é nele que nós procuramos orientação, e é ele, através da palavra dele, que vai reorientar as nossas vidas na crise. No entanto, não se esqueça, períodos de crise são períodos de oportunidade ímpar para que Deus trabalhe em nosso coração. Porque na crise, sabe o que acontece? A gente fica um pouco mais sensível. E quando eu falo sensível, não é aquela sensibilidade de quem chora em propaganda, sei lá, de margarina. A pessoa vê uma propaganda de margarina e chora. A pessoa vê uma propaganda de seguro de vida, chora. A pessoa vê propaganda de qualquer coisa, chora. Não, isso não é sensibilidade, isso é frescura. Nós estamos falando daquela sensibilidade que é a percepção
que a pessoa pode e deve ter a respeito do que Deus está fazendo em cada acontecimento da nossa vida. É aquela pessoa que descobriu, através da Bíblia, que não há coincidências acontecendo. Há sim a bondosa mão de Deus, de um Deus soberano, que cuida de toda a história, que cuida da nossa vida e vai movendo a nossa existência em direção a Ele. Qual é a nossa responsabilidade? Compreender para onde é que Deus está nos levando e aproveitar esse processo. Eu não sei se você tem notado, mas a nossa sociedade, nós falamos isso na série passada, fica cada vez mais hedonista. Cada vez mais o prazer passa a ser o alvo de grande parte dos seres humanos. E aí a crise traz um problema, porque a crise é o momento em que alguma ação externa nos tira da zona de conforto. E nos tirar da zona de conforto, no momento em que a sociedade é cada vez mais hedonista, pode parecer errado. Pode parecer algo contra o qual você precisa lutar. Não necessariamente isso é verdade. Não necessariamente momentos de crise podem ou precisam ser ruins. Eu sei que é complicado dizer isso quando, às vezes, o lema de algumas igrejas é pare de sofrer. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós também compreendemos, e deixa eu dizer, eu não gosto de compreender isso, mas é o que nós compreendemos, que Deus usa muitas vezes o sofrimento como parte do processo pedagógico dele em nossas vidas. Deixa eu dizer de novo, eu não gosto disso, eu não gosto de sofrer, mas simplesmente dizer para todo e qualquer sofrimento e crise, pare de sofrer ou saia da crise, pode não ser a história inteira. A história inteira pode ser o que é que Deus quer nos ensinar no sofrimento. O que é que Deus quer nos ensinar na crise? O que é que Deus está trabalhando em nosso coração em momentos como esse? Uma outra coisa que eu não sei se você notou, nós estamos trabalhando nessa série o livro dos Salmos. E é para ele que nós vamos de novo para ver um texto. Nós vamos para o Salmo 119, mas se você conhece um pouco da Bíblia, fique tranquilo, nós não vamos ver o Salmo inteiro, para que você tenha tempo de sair daqui antes de quarta-feira. Porque o Salmo 119 tem versículo que não acaba mais, então nós vamos tentar pegar o início do Salmo e um versículo no meio dele, para resumir aquilo que talvez seja a lição principal do Salmo 119, tá ok? Mas fica o desafio e a dica para que você leia todo o Salmo em casa. Nós vamos começar no versículo 1, nós vamos até o versículo 9, e depois nós vamos pegar um outro versículo do meio, mas vamos por partes. Salmo 119, para você que quer ir acompanhar na sua Bíblia, Bíblia Online, você que está aí nos ouvindo pela internet, assistindo pelo YouTube, Salmo 119, a partir do versículo 1, diz assim: como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Deixa eu parar um pouco para explicar algumas coisas importantes sobre o Salmo 119. O Salmo 119, originalmente era usado, dentre muitas coisas, na alfabetização das crianças hebraicas. Porque funciona assim, o Salmo 19, se você pega na língua original, ele é dividido em seções. E cada uma dessas seções é montada de uma tal forma que ela comece pelas letras do alfabeto que as crianças vão ter, por exemplo, que estudar. Seria mais ou menos assim. Se originalmente o Salmo tivesse escrito na língua portuguesa, os primeiros versículos do Salmo, todos eles começariam com a letra A. Depois, alguns versículos para frente, mais uns 10 versículos para frente, começariam com a letra B. E aí com a letra C, e aí por diante. E esse salmo, então,
era usado como ferramenta para a alfabetização das crianças judaicas. Inclusive, é por isso que se você voltasse no tempo, você iria, para nós parece muito complicado, isso parece impossível, mas você ouviria crianças pequenininhas em Israel recitando o Salmo 119. Elas não apenas liam em alguns momentos de aula, mas elas aprendiam a decorar aquilo. Então, se você chegasse para uma criancinha lá em Israel, sei lá, 7, 8 anos, e falasse assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, que é o Salmo 23, que a gente se gaba de saber o Salmo 23 inteiro de cor, que tem lá meia dúzia de versículo. Ela ia falar assim: então já que você quer disputar quem sabe decorar mais, vamos para o Salmo 119. Aí você fala assim, e ela ia falar todo o Salmo 119 de cor para você, com muita tranquilidade, porque aquilo faz parte da vida e do coração dela, desde pequena. Não é de se estranhar, então, que o Salmo 119, por ser usado na formação de crianças que estão começando a sua vida educacional, mas também a vida com Deus, porque as duas coisas em Israel sempre andaram juntas, ele traz em seu conteúdo princípios básicos para a vida. O que o cara está querendo no Salmo 119? Formar o caráter, um caráter que Deus queira no ser humano, para que desde pequeno a criança saiba como ela deve fazer para ter uma boa vida, não de acordo com aquilo que ela acha ser uma boa vida, mas de acordo com aquilo que Deus sabe que é o melhor para o ser humano. É por isso, por exemplo, que o Salmo começa da forma como começa, dizendo para a criança: você quer ser feliz? Quer ser feliz? Aprenda o que a lei de Deus diz e pratique. Esse é o único e definitivo segredo da felicidade. Imagine o poder disso, quando isso é colocado no coração de uma criança todos os dias da sua vida. A criança, naquele tempo, ela não ia para a escola para ouvir assim: olha, você tem que aprender isso, sabe por quê? Porque se você não aprender isso, vai chegar um dia o vestibular, e você não vai saber o vestibular, e aí você não vai passar numa boa faculdade, e não passando numa boa faculdade, não vai ser um profissional reconhecido, e não sendo um profissional reconhecido, não vai ter um bom emprego, e não tendo um bom emprego, não vai ter o quê? Dinheiro. Porque o alvo, claro, é dinheiro. Isso nunca passaria nem perto de alguém que está sendo formado em padrões que Deus quer estabelecer para o ser humano. Porque o salmo que é usado para alfabetizar crianças naquele povo que está sendo formado como povo de Deus, começa dizendo: o segredo da felicidade não está em absolutamente nada que você possa adquirir, a não ser a sabedoria que você adquire obedecendo a palavra de Deus. Feliz é aquele que obedece a Deus. Feliz é aquele que obedece ao seu estatuto, anda de conformidade com essa lei e de todo o coração busca essa lei. Por quê? Porque ele sabe o seguinte: não adianta apenas aquele que obedece como fruto de uma obrigação, você tem que obedecer. Mas aquele que o faz buscando isso de todo o coração, porque sabe, essa é a fonte da vida real e verdadeira. É aquele que obedece o que Deus está dizendo, mas não obedece o que Deus está dizendo apenas porque pensa assim: bom, não há outra coisa a fazer, então praticamente eu sou obrigado a obedecer isso, então vamos obedecer. Não, é aquele que faz isso de todo o coração. Ele não pratica o mal e anda nos caminhos do Senhor. Veja, a felicidade, segundo o Salmo 119, não está nem de longe na ausência de crise. Porque você vai ver daqui a pouco que o salmista vai falar um pouco sobre isso. Ele não está dizendo que a felicidade humana está em você não ter problemas. Ele não afirma isso em nenhum momento. Ele não afirma em nenhum momento que a felicidade está em você ter uma vida tal que você tenha conforto. E quando eu falo em conforto, nem vamos pensar em conforto que você tem por alguns luxos que o dinheiro possa comprar. Mas aquele conforto que vem de você saber que talvez você não tenha muito, mas a vida está tranquila. Você não tem questões sentimentais para resolver, questões espirituais para resolver. Você vai levando a vida numa tranquilidade.
O salmista não diz em nenhum momento que a felicidade está na ausência de qualquer coisa que venha tentar tirar o nosso sossego. A felicidade está em saber que, independente do que aconteça, eu sirvo a Deus. O salmo continua. Senhor, tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Então, eu não ficaria decepcionado ao considerar todos os seus mandamentos. Aí ele vai dizer, Deus, eu sei que foi o Senhor que deu esses mandamentos. Mas esse cara, ele conhece bem o ser humano que começa a ler a Bíblia de maneira séria. Porque eu não sei se você já passou por isso. Você começa a ler a Bíblia de maneira... Mas não aquela leitura que às vezes você faz de 1 ou 2 versículos só para falar que leu. Aquela leitura que a gente às vezes resolve fazer para que aquilo molde a nossa vida. Se você fosse começar, por exemplo, sei lá, com os 10 mandamentos, ou com as bem-aventuranças, ou com o Sermão do Monte. Não sei se você já passou por isso, mas a decepção que nós vamos tendo conosco ao ler a Bíblia. Porque me parece que cada página da Bíblia que a gente vai virando é uma decepção a mais com a nossa vida. Do tipo, terminei de ler essa página, essa aqui, se fosse fazer uma média, não passei. Mas vamos para a próxima. Aí você vai para a próxima com aquela esperança de que não, mas na próxima você vai ver só. Na próxima arrebento. Aí você passa para a próxima, você começa a ler e fala, não deu. Aí você vai, as únicas partes da Bíblia que eu me saio bem, sim, sério mesmo, que geralmente eu tiro uma nota alta, é genealogia. Genealogia, para quem não sabe, é aquela lista de quem nasceu de quem. Nessa eu me dou bem, nessa eu não encontro pecado em mim. Do tipo, aqui não tem nenhum mandamento que eu estou infligindo. Saber que fulano nasceu de fulano, estou tranquilo, concordo, e é isso aí mesmo, vamos lá, que a vida continue. Mas tirando genealogia, eu tenho problema com os textos, eu vou lendo e fico decepcionado comigo. Leio de novo, fico decepcionado comigo. Se a gente pega 10 mandamentos, que são os... Agora, porque está na moda, até por causa da novela aí, qual que praga que está agora? Toda semana eu tenho perguntado, qual praga que está agora? Está na 8ª praga. Qual que é a 8ª praga? Alguém? Gafanhoto. Os gafanhotos. Delícia para comer, segundo João Batista. Comia. Se João Batista tivesse na 8ª praga lá no Egito, ele pesava uns 250 quilos. Ele pegava tudo, aqueles gafanhotos, assava, comia. Ia ser uma coisa maravilhosa. Mas só lembrando para quem está nos assistindo, Moisés morre no final e não entra na Terra Prometida. Só para ficar aí a dica. Um spoilerzinho aí. E não entra na Terra Prometida. Se entrar na novela da Record é mentira, não entrou. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque mesmo? Genealogia, o que mais? Muda. Aí eu fico decepcionado comigo. Você não fica? Você vai ler os 10 mandamentos. Aí você... Amarás ao Senhor teu Deus, acima de todas as coisas. Já dancei. Porque eu tenho dificuldade para amar a Deus acima de todas as coisas. Você não tem? Aí talvez eu pegue alguns lá que são assim mais tranquilos, que a gente sempre cita aqui. Aí você pega lá, por exemplo, sei lá, vamos chutar, não adulterarás. Aí você fala, não, isso aqui eu estou tranquilo. Sou fiel à minha esposa, sou uma pessoa do bem, uma pessoa santa, você fala aqui já um ponto a mais. Só que se você faz o comparativo dos 10 mandamentos com o que Jesus falou a respeito desse texto, quando Jesus diz assim, vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás. E aí o pessoal diz, não, realmente, nós, estamos juntos. Aí Jesus diz assim, eu porém vos digo, aquele que olhar com um olhar impuro para alguém já adulterou. Aí meu filho, aí só sobrou Jesus. Só sobrou Jesus, não sobrou ninguém. Sobrou absolutamente ninguém. Quem aqui
Eu não quero nem colocar ninguém numa situação constrangedora, porque eu sei que pessoas aqui estão sentadas ao lado do cônjuge. Mas eu gostaria de dizer a você que é cônjuge, o seu marido, sua esposa já... Acontece, vamos assim dizer, né? Aí você já não passou nesse, aí você já pula pro próximo, já você vai lá, não matarás. Aí você fala, não, eu nunca matei ninguém. O máximo que eu matei foi uma alface aqui, uma alface ali, porque agora provou que as plantas aí têm sentimentos, essas coisas todas aí, eu já matou um monte de coisa. Aí você fala assim, eu nunca matei. Aí você vai para Jesus de novo, ele fala, vocês ouviram o que foi dito? Não matarás? Eu, porém, vos digo que aquele que teve qual sentimento? Ódio. Algumas traduções você vai ter lá raiva. Depende da tradução que você está. Quem aqui nunca ficou com ódiozinho que seja? Alguém assim, tipo, você não matou porque você não tem coragem. Mas, por exemplo, se você tivesse a certeza que o inferno não existe, você matava. Quem nunca? Quantas pessoas você já pensou em matar? Semana passada, por exemplo. Pensa. Mas é uma matadinha de leve. Veja, pelas cabeças assentindo, eu poderia dizer que eu estou pregando diante de uma igreja, diante de você que nos assiste pelo YouTube, que talvez se você estiver aí com o seu cônjuge, seja melhor agora dar um stop, fingir que está tendo um espasmo, uma coisa. Nós estamos aqui numa comunidade de adúlteros, assassinos, e que tiveram a consciência de que são assim, lendo a Bíblia. Olha que livro agradável para ler. Um livro gostoso. Aí o cara está escrevendo assim, o Senhor mesmo ordenou os preceitos, mas quem dera os meus passos e os meus caminhos fossem firmados na obediência. Então, eu não ficaria o quê? Decepcionado quando eu leio. Porque eu vou lendo, eu fico decepcionado comigo mesmo. Eu não fico decepcionado com o Senhor que falou isso. Eu fico decepcionado com a minha profunda incapacidade de fazer o que o Senhor falou. No entanto, pela graça de Deus, nós já vivemos uma época abençoada que nós conseguimos compreender a contrapartida dessa história. Porque sim, nós ficamos profundamente decepcionados por não conseguirmos, de maneira alguma, cumprir o que Deus estabeleceu. É justamente por isso que Jesus veio e cumpriu tudo em nosso lugar. Aquele que disse, ouviram o que foi dito? Não adulterarás? Porém eu digo, não, quem tiver olhar impuro, já adulterou, foi aquele que nunca teve olhar impuro. Foi aquele que nunca teve ódio no coração contra uma pessoa a fim de assassiná-la na alma e no coração. Foi aquele que teve a capacidade de, enquanto estava sendo crucificado, olhar para os seus algozes e dizer, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. A beleza do Evangelho está no fato de que Jesus veio fazer em nosso lugar aquilo que nós jamais teríamos a capacidade de fazer. É por isso que a Bíblia diz que Ele é o nosso substituto. É por isso que a Bíblia diz que Ele morre em nosso lugar. Porque se nós deveríamos morrer, segundo a própria lei de Deus, porque a penalidade de qualquer pecado é a morte, Ele veio como nosso substituto em tudo. Vivendo a vida que nós não temos capacidade de viver, morrendo a morte, que era a penalidade do nosso pecado, e ressuscitando e nos dando de presente a vida eterna. Só que, lembre-se, uma coisa que Deus tem pedido de nós, como parte desse processo de transformação, arrependimento. Porque se nós tirarmos o arrependimento dessa história, essa história sempre vai ficar uma história incompleta. Agora, lembre-se, nós estamos falando de arrependimento, não de remorso. Isso é muito importante porque na história da igreja há muito mais remorso com relação a pecado
do que arrependimento. Porque o arrependimento significa um profundo desejo de uma mudança de vida e uma transformação que o Evangelho faz em nós. Aquele que passou pelo remorso do pecado é aquele que vai olhar para a sua vida hoje e dizer: o que mudou nos últimos 10 anos da minha vida? Mudou. E veja, ele frequenta a igreja, ele confessa os seus pecados, ele ora, ele lê a Bíblia, mas a mudança na vida dele é absolutamente nenhuma. Ele até sente alguma coisa com relação ao pecado, mas é remorso. Ele não arrepende-se do seu pecado. Porque, como eu já disse aqui várias vezes, eu já ouvi muitos cristãos dizendo: não, a minha vida no passado, antes de conhecer o Evangelho, era assim, assim, assim. Eu não me arrependo de nada disso, porque tudo serviu para o meu crescimento. Hã? Como é que alguém que se diz cristão pode dizer que absolutamente não se arrepende de nada do que fez no passado? Se um dos passos fundamentais do cristianismo é: arrependa-se e creia no Evangelho. Arrependa-se. É o que esse cara está dizendo. Eu gostaria de não ficar decepcionado, mas eu fico. Eu me arrependo. O texto continua: eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei aos teus decretos, nunca me abandones. Veja que o louvor está intimamente ligado a uma profunda submissão e obediência a Deus. Canta a Deus, louva a Deus, celebra a Deus, aquele que compreendeu a importância da vida em obediência. E aí, essa primeira parte do Salmo termina com um texto muito conhecido, que diz assim: como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Está escrito jovem, porque lembre-se que esse salmo é usado para alfabetização. É um salmo que foi originalmente escrito para um público-alvo, mas a gente já deve ter a maturidade para saber que um texto como esse não é escrito apenas a jovens, é escrito a todos aqueles que querem compreender uma vida com Deus. Essa é a base do salmo. Mas se você for curioso e continuar a leitura do Salmo, você vai ver que ele vai falar no Salmo todo sobre a importância de você obedecer à lei de Deus. Você vai ter vários versículos no Salmo 119 que você pode pensar e eles vão mostrar para aquele que está lendo que é importante conhecer o que Deus diz e é importante obedecer o que Deus diz. Mas que também o ser humano é incapaz de fazer isso de maneira plena. E que quando isso acontece, quando eu falho, quando eu erro, quando eu deveria tirar pelo menos uma nota 5, mas a minha nota é 1, é 2, eu acabo sendo penalizado de uma determinada forma. Não porque Deus me castiga, mas porque algumas ações geram reações naturais. Você não pode, por exemplo, imaginar que alguém que não obedeça ao mandamento de não matarás, e se ele viver matando tanto em pensamento quanto em ação, isso vai trazer uma consequência ruim para a vida dele. Pode ser que demore, mas em algum momento a casa cai. Você não pode imaginar que alguém que viva contra o mandamento de não adulterarás vai ter uma vida tranquila. Porque ele vai ter que ter uma expertise para se virar absolutamente louca. E uma hora a casa cai. Então, no Salmo 119 todo, você vai ter alguns momentos em que o salmista fala de crises. Que vêm como consequência da sua desobediência. Só que em nenhum momento você vai notar o salmista, por exemplo, reclamando da crise. Você não tem isso no Salmo 119. Você não tem no Salmo 119 o salmista sentado, chorando, depressivo, angustiado, lendo o jornal, imaginando: olha, é daqui para pior, então vamos entregar para Deus e eu não quero mais saber de nada.
Veja, por exemplo, o que ele vai dizer no Salmo 119, versículo 71, que é um versículo lá no meio do Salmo, e eu peguei lá do meio porque ele resume muito daquilo que o salmista vai tratar em alguns pontos desse Salmo. Ele diz assim: foi bom para mim ter sido castigado, para que eu aprendesse os teus decretos. Veja que frase absolutamente contrária ao espírito pós-moderno do mundo que nós vivemos. Para mim, foi bom ser castigado. Porque sendo castigado, eu aprendi os seus decretos. Algumas traduções, se você pegar uma tradução mais antiga, nós estamos usando a NVI, o texto diz assim: foi-me bom ter passado pela aflição, para que eu aprendesse a andar nos teus caminhos. Em qualquer tradução possível, você vai ver o salmista dizendo: a crise, quando nós estamos dentro dessa crise com os olhos em Deus, sempre é proveitosa. Mesmo aquelas crises que fazem parte de uma vida de pecado. Porque até mesmo essas, lógico, você não vai usar isso para justificar o pecado. Mas você deve usar isso como aprendizado para focar a vida em Cristo e aprender e compreender como caminhar para a glória de Deus. Olhe, por exemplo, para a vida de grandes homens e mulheres de Deus da história e me diga um deles que não tenha passado por profundas crises na formação do seu caráter diante de Deus. Você olha para Moisés, por exemplo, que agora as pessoas estão assistindo aí na televisão. Moisés tem uma vida complicada. A mãe tem que abrir mão dele, porque se não abrisse mão dele, era capaz que ele fosse assassinado pelos soldados do faraó. Então ele é colocado no rio, uma princesa o encontra, cuida dele depois, mesmo com a ajuda da mãe, que foi contratada para tomar conta dele. Quando ele está numa idade boa, 40 anos, estabilizado profissionalmente, ele praticamente tem que sair corrido do Egito porque ele acabou matando alguém numa briga entre outras duas pessoas. Depois ele passa 40 anos morando na casa do sogro, que já é uma desgraça. 40 anos morando na casa do sogro? Quem que aguenta um negócio desse? Imagina o desespero. Aí quando ele acha, estou com 80 anos é amarrar o burro na sombra, na casa do sogro, e esperar Jesus aparecer e chamar pelo nome. Aí Jesus aparece, Deus aparece, só que para chamar ele para voltar para o Egito para libertar o povo. E Moisés, ele usa o argumento assim: Senhor, eu não sei falar. Eu não usaria esse argumento nunca. Eu falei: Senhor, eu tenho 80 anos. O Senhor, por favor. O Senhor, 80 anos. Mas Deus já tinha feito Sara engravidar com muito mais do que isso. Eu acho que Deus ia falar assim: ô Moisés, você lembra de Abrão? O patriarca? Quantos anos a mulher dele tinha quando engravidou? Tinha uns 90. Você não vai reclamar. Moisés, você prefere engravidar com 80 ou você prefere libertar o povo? Aí Moisés falou: não, então vamos lá. Vamos libertar o povo, porque vai que? Crise, absurda crise. Depois ele passa por um monte de perrengue, fica liderando aquele povo no deserto. O povo ruim, mesmo povo ruim. Que o povo era tão ruim que Deus mandava, praticamente era assim, baixava uma neblina, aquela neblina praticamente virava um pão, que você raspava e ele tinha gosto de pão de mel, mais ou menos, é uma coisa mais ou menos assim. Imagina só, você saía, hoje eu vou raspar um pão. Mas, nunca, olha que bênção. Lá em Israel, enquanto o povo estava no deserto, a mulher não acordava e falava assim: amor, vai comprar um pão francês para mim na padaria lá do outro lado do mundo. A mulher falava assim: ai amor, tô com uma fome. Ele só põe a mão para fora da janela assim: toma amor. Enchia a cama de maná, a mulher comia, não precisava nem levantar. Aí um dia o povo estava reclamando que sempre esse negócio, não muda o cardápio. Aí Deus falou assim: então gato que vamos dar cardápio. Mandou um monte de codornizes, as codorninhas, tudo voando baixo. E aí, tanto é que a pessoa tinha que abaixar. Se ela levantasse a cabeça, ela levava uma pancada de codorniz na testa. Mas por que Deus falou isso? Agora pega as codornas que vocês quiserem e vai fazer churrasco. Aí pegaram codorniz, que não acabava mais, e virou receita virou até doce doce, é uma coisa maravilhosa.
Mesmo assim, teve uma hora que chegaram para Moisés e falaram assim: Moisés, a gente está com saudade das cebolas e alhos do Egito. Se fosse eu nem vou falar. Nem vou falar. Imagina a crise do homem. Deus já mandava maná, mandava codorniz, e aí o cara vem reclamar de alho e cebola. Foi o primeiro movimento vegetariano da história do mundo, que já começou ali esse negócio, reclamando que codorna eu não como. Começou ali. Moisés, crise. Davi, crise. Elias, crise. A diferença desses caras é que em momentos de crise, eles estavam tão profundamente ligados em Deus, que a crise foi um fator fundamental para que eles se aproximassem de Deus. Eles nunca usaram a crise como desculpa para não caminhar com Deus. Muito pelo contrário. A crise foi uma escola que Deus usou para fazer com que eles cada vez mais estivessem próximos da vontade que Deus tinha para eles. Jesus é o exemplo máximo disso. Quer crise maior do que a cruz? Não há crise nenhuma maior do que a cruz. Tanto é que quando você vai lendo o relato da crucificação, aquilo é angustiante de ler, e são poucos versículos. Quando você nota o relato da crucificação, você repara que aquilo durou horas. E não é apenas um momento, porque se fosse apenas um momento de dor física, Jesus teria sido reprovado na escola de como morrer bem. Porque se você lê os pais da igreja, que são autores que escrevem sobre os primeiros passos da igreja cristã, você vai ler lá, por exemplo, o relato de morte de cristãos que, ao serem levados para morrerem queimados, eles iam de mãos juntas, orando e agradecendo, porque podiam entregar a vida como mártires. Eles não murmuravam, não gritavam, não reclamavam, não tinham nenhum semblante de angústia. Você tem relatos, por exemplo, de cristãos que, enquanto estavam sendo devorados pelos leões, estavam de mãos dadas, cantando hinos e sorrindo. Você tem na Bíblia o relato de Estevão, por exemplo, que enquanto estava sendo julgado, condenado e apedrejado, tinha a serenidade de orar, olhar para os céus, dizendo: eu vejo o céu se abrindo e Jesus me chamando pelo nome, que foi inclusive o motivo que fez com que os seus algozes o apedrejassem ainda mais. Tranquilo, calmo, sereno. Você tem relatos de outros homens e mulheres que foram torturados, e enquanto eram torturados e mortos, tinham a serenidade absurda, porque eles inclusive usavam essa forma serena de encarar a morte como um testemunho diante dos seus algozes. Imagine os caras, eles pensavam assim: bom, se eu vou ser torturado e morto por causa de Cristo, provavelmente eu vou ser torturado por um torturador que não é cristão. Então, qual é a melhor forma de, sendo torturado, mostrar para ele a nova vida em Cristo? Já sei, não vou reclamar. Vou ter serenidade de morrer sendo torturado, rindo, louvando e agradecendo a Deus. No entanto, você vai para Jesus, e Jesus não tem uma morte tão calma assim. Tanto é que no Getsêmani, um pouco antes de ser levado à crucificação, a Bíblia diz que ele transpira gotas de sangue. Enquanto ele está indo para a crucificação, ele diz aos seus discípulos: orem comigo, eu estou me angustiando até a morte. Diz a Bíblia que o peso que havia sobre Jesus era tão grande que ele praticamente tinha a sensação de que iria morrer ali mesmo, como se alguém que estivesse infartando pela angústia e o peso que está sentindo. Porque a crise de Jesus
E a morte de Jesus não é igual, nem de longe, à morte de qualquer um dos seus seguidores. Sabe por quê? Porque a morte de Jesus significa o pior tipo de separação que um ser humano possa ter, que é o entre ele e Deus. É isso que angustia Jesus. Jesus é o Deus que veio habitar entre nós, o Emanuel, que eternamente fez e faz parte da Trindade, e que agora na cruz diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Era o momento em que toda a raiva de Deus com relação ao pecado está sendo lançada sobre Jesus. É por isso que a Bíblia diz que o raio da ira de Deus, que deveria cair sobre nós, foi lançado sobre Jesus. Ele é o nosso advogado. Ele é que nos representa. Se você já teve alguma pendência jurídica, você sabe como é que isso funciona. Você contrata um advogado e, dependendo do caso, você nem precisa ir diante do juiz. Quem vai? É o seu advogado. Ele tem uma procuração em seu nome. É o que acontece hoje diante de Deus. Deus é o juiz. Eu não respondo diante desse juiz, porque o meu advogado faz isso por mim. E sabe o que o meu advogado diz? Ele foi culpado, porque a pena está paga. É verdade, a pena dele era de morte, mas eu paguei, então não tem mais pena. No entanto, ele passou por uma profunda crise na cruz. E a maior crise da história nos conduz à vida eterna. A questão nunca é a crise, a questão sempre é o que Deus faz através dela. A crise nunca terá a palavra definitiva e final na vida daqueles que andam com Deus. Ela sempre será um instrumento usado nas mãos de um Deus bondoso, poderoso, nos conduzindo para mais próximo dele. É isso que nós temos que viver. É isso que nós temos que crer. Foi-me bom ter sido castigado para que eu aprendesse os teus decretos. Nesse momento em que nós estamos passando por crise, o que é que você tem aprendido com Deus? Quais são as oportunidades geradas de crescimento para a glória de Deus que você tem aproveitado? Não se torne um murmurador repetidor da crise, mas alguém que reconhece a voz de Deus se faz presente no meio de qualquer turbulência. Eu brinco dizendo que todos nós cristãos deveríamos aprender algumas coisas a fórceps. Todos nós deveríamos ser colocados por Deus dentro de um avião quando Ele sabe que esse avião vai passar por turbulência. Para a gente aprender o profundo significado da palavra dependência. Porque se você já esteve no avião em turbulência, sabe que é assim. Às vezes, para piorar, o comandante do voo sabe que vai entrar num período de turbulência. Aí, para ajudar quem é ansioso, ele avisa antes. Então, acende uma luzinha lá com o cinto. Aí você olha assim, a luzinha do cinto acendeu, significa, põe logo o cinto. Porque dependendo da turbulência, você vai ser jogado para cima. Uma coisa horrorosa. Aí ele coloca o cinto, e ele vem com uma voz calma, falando assim... Atenção, senhoras e senhores. Nós estaremos passando por um período de turbulência. Então, nós pedimos que, conforme o anúncio luminoso, vocês coloquem os cintos, permaneçam sentados. E você vê que a aeromoça já vai correndo por o cinto. E você pensa, se a aeromoça foi correndo por o cinto, estamos caindo. Porque se ela que está acostumada com isso, senta e põe o cinto, e fala, agora o bicho pegou. E aí você senta lá, a pergunta é, o que você pode fazer para falar assim, mas se eu fizer uma coisa, não passa por turbulência? Nada. Você ora e fala, Deus, tá nas suas mãos mesmo, porque embaixo não tem nada, inclusive. Embaixo ali não tem nada, até só tem ar. E aí é legal, porque vai passando na turbulência,
Se você senta perto da asa, você faz o seguinte, você abaixa a persiana do negócio e não olha. Porque aquela asa é feita para balançar, é tipo passarinho mesmo. E na turbulência não dá uma balançada boa, fica batendo, foi, que beleza, já estamos em direção ao céu, batendo asas e voando. Aquilo, batendo asa, voando. E para ajudar, por exemplo, o comandante deu uma informação totalmente desnecessária no começo do voo, dizendo assim, a temperatura externa é de menos 45 graus. Porque você pensa, se esse negócio explodir, não vai nem ter chance de você usar o assento flutuante. Porque vai estar tão frio lá fora que você congela automático. Aí você fala, Deus, tamo aí. Quando a turbulência passa e apaga o negocinho, você nem lembra de Deus mais. A vida volta ao normal. Mas em momentos de crise a gente lembra dele. Então às vezes é bom que a gente passe por algumas turbulências. Porque às vezes são momentos em que Deus está olhando para a gente dizendo, lembrou que eu estou aqui? Qual é o segredo? Não lembrar só agora. Fazer disso uma constante na vida. Foi-me bom ter sido castigado, para que eu aprendesse os teus decretos. Que Deus nos ajude a fazer isso sempre. Deus, ajuda-nos a ver a mão do Senhor, a boa mão do Senhor, em cada parte da nossa vida. Seja ela aparentemente boa, aparentemente ruim, não importa. Ajuda-nos a compreender o que o Senhor quer de nós. E o que o Senhor quer nos ensinar através de qualquer crise pela qual tenhamos que passar. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.